Só eu agora, meu irmão. Obrigado, hein? Coisa boa. Amém. Abençoe. Louvado seja Deus. Amém. Glória a Deus. O Evangelho de Jesus Cristo. E arrependam-se. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Somente o nome de Jesus Cristo pode salvar. Glória ao Senhor. Aleluia. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Foi Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário para libertar o homem do império do diabo, trazendo libertação e salvação a todos que creem no seu nome. Em Jesus Cristo temos a oportunidade de ficarmos livres da prisão do pecado e da futura ira de Deus que virá sobre os filhos da desobediência. Louvado seja Deus! Jesus Cristo, Ele é a porta da salvação. A porta da salvação não é a religião que o homem professa seguir. Não é a placa religiosa que o homem professa seguir. Mas Jesus Cristo, Ele é a salvação. É a salvação dada pela graça de Deus. Em Jesus Cristo nós temos nossos pecados perdoados. Através de Jesus Cristo o homem tem os pecados apagados diante de Deus. Somente Jesus Cristo pode perdoar pecados, pois a religião não perdoa pecados. Religião nenhuma salva. Mas Jesus Cristo nos ensina o caminho seguro, um caminho de paz, um caminho que leva em segurança diante do Pai, diante de Deus. Só através de Jesus Cristo que o homem pode se achegar até Deus. Pois Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e também a vida. Ninguém vai até o Pai, que é Deus, senão por Ele. Mas muitos estão querendo chegar até Deus através de muitas coisas nessa terra, através de religiões, através de denominações. Mas Jesus Cristo ensinou o caminho, dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade. A verdade de Deus está revelada em seu Filho Jesus Cristo, pois Deus, Ele se revela através de Jesus, o Filho. Glória ao Senhor. Aleluia. E a sua palavra. Louvado seja Deus. Jesus Cristo, Ele é a porta. A porta estreita. A porta que o homem tem que deixar o pecado. Tem que deixar a vontade da carne.
O homem tem que deixar as concupiscências. O homem tem que deixar muita coisa que é da terra para ter uma vida com Deus. Louvado seja Deus por essa oportunidade, a qual o Senhor nos concede para anunciar a sua palavra. Nessa tarde que eu vos anuncio, não é mais uma religião, não é uma placa de denominação para o homem seguir, mas simplesmente eu anuncio o reino de Deus, eu anuncio Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que foi até a cruz e morrendo pelos pecados de muitos, ali na cruz ele doou o seu amor, pela graça de Deus. Deus o ressuscitando ao terceiro dia. Ele subiu aos céus em ascensão e se encontra até o momento à direita de Deus Pai como mediador, único mediador entre Deus o Pai e os homens da terra. Não existe outro mediador a qual o homem possa se apegar para se chegar até Deus. Mas muitos estão buscando conhecer a Deus através das religiões, mas Deus ele não se revela através de uma religião. Deus ele se revela através do Filho. Quem revela a religião para vós é os líderes gananciosos, é aqueles que ganham dinheiro através de uma religião. Deus ele não apresenta nenhuma religião para o homem seguir, mas ele apresenta, mediante a sua graça, seu Filho, Jesus Cristo é seu nome. Em Jesus, a porta é estreita. Temos a oportunidade nessa tarde de ficar livre da prisão do pecado. Ter os pecados perdoados por Jesus e ser devidamente justificado diante de Deus, na plena justiça do seu Evangelho. Pois em Jesus Cristo, o homem tem os pecados perdoados. Somente através de Jesus. Homem nenhum fora de Jesus perdoa pecados. Homem nenhum. Pois são todos comedores de arroz e feijão. Mas Jesus Cristo, Filho de Deus, aquele que morreu e vive, ele perdoa pecados. Ainda que a religião venha te falar, fique com a verdade. Somente o Filho de Deus pode perdoar pecados. O pastor não perdoa pecados. O padre muito menos. A religião não perdoa pecados. Mas em Jesus Cristo o homem tem a oportunidade de ter seus pecados perdoados. Ter os seus pecados apagados diante de Deus e ser devidamente justificados em Jesus Cristo. Não é a religião que vai te salvar, não é a religião que vai te representar ao fim de uma vida. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe, irmão. Amém. Não é a religião, não há homem algum que pode representá-los.
no dia que teremos que prestar conta diante de Deus. Nenhum outro há, fora de Jesus Cristo, que possa salvar o pecador perdido. Em nenhum outro há salvação. Somente em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Atentai-vos para essas palavras que não são minhas, mas essas palavras que são de Deus. Foi tudo que está revelado nas Escrituras, provém do Senhor Deus. Jesus Cristo é a porta de salvação. Esforçai-vos, negue-se a si mesmo, tome uma posição de fé, porque a fé do seu Filho Jesus Cristo é o principal requisito que Deus requer de cada pecador perdido para a salvação. Não há salvação fora do Filho. Não há salvação. Fora de Jesus Cristo só há condenação, só há perdição. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 7, versículo 13 adiante, vai nos dizer: entrai pela porta estreita, largai a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Jesus Cristo, Ele é a porta estreita, mas o caminho que o mundo oferece, o caminho que as religiões oferecem, agrada os ouvidos de muitas pessoas, porque muitos estão querendo buscar a Deus através de muitas coisas nessa terra. Muitos estão querendo ficar ricos materialmente, achando que estão buscando a Deus. Muitos estão buscando a Deus segundo as suas religiões. Mas quando vamos olhar para as verdades de Deus, as religiões, elas andam na contramão da sã doutrina do Senhor. Louvado seja Deus! E Jesus Cristo é a porta estreita, e larga é a porta que o mundo oferece, que as religiões oferecem para a multidão. Jesus Cristo, Ele traz libertação da prisão do pecado. Jesus Cristo, nele temos salvação. Mas está chegando a hora que a porta da graça irá se fechar. Está chegando a hora que vamos ter que prestar contas diante de Deus. Como é que está a nossa vida com Deus? Como é que está a nossa vida com o Filho, Jesus Cristo? E podemos ouvir
é muitos dizer que amou a Deus, que ouvimos dizer, é muitos dizerem que amam Jesus Cristo, mas não tem obediência na sua palavra. Deus, ele não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, devidamente ceifará. Ninguém engana Deus. Muitos honram a Deus e a Jesus somente com as palavras da boca, mas fazem tudo diferente, pois não tiveram e não têm uma transformação de dentro para fora. É preciso o homem nascer de novo, assim como Jesus disse ao ensinador Nicodemos: é preciso nascer de novo, senão não tem como um homem ver o reino de Deus. É preciso o homem deixar o seu eu, é preciso o homem deixar a sua arrogância, é preciso o homem deixar a sua ignorância, senão não verá o reino de Deus. Jesus disse a Nicodemos: Nicodemos, é preciso nascer de novo. Pois Nicodemos conhecia Jesus somente da letra. Nicodemos dizia que conhecia a Deus somente pela letra. Não praticava a verdade. Não tinha obediência à sua palavra. E muitos vemos nos dias de hoje muitos sem obediência na palavra de Deus, mas dizem professar a Deus, dizem professar a Jesus Cristo, que é a sua palavra, mas quando vamos olhar nas Escrituras, se não temos obediência pela fé, uma fé obediente a Jesus Cristo e a sua palavra, não servimos a Deus, não andamos com Deus, não temos a morada do Espírito Santo dentro de nós. Louvado seja Deus. O mundo apresenta um caminho, uma porta larga, um caminho espaçoso, que tem levado muitos à destruição, tem levado muitas pessoas à perdição eterna, pois preferem crer em muitas coisas nessa terra, preferem crer no que a religião diz. A religião diz que o homem, quando morre, vai encarnar em outro corpo. Aí muitos seguem a religião. A religião diz que o homem, quando morre, o homem vai para um purgatório. Aí muitos seguem o que a religião diz. Mas quando vamos olhar para a palavra de Deus, quando vamos olhar para as verdades das Escrituras, vemos na palavra de Deus a ordenança dizendo: ao homem está ordenado morrer uma única vez, morte física, vindo depois disso o juízo. E muitos preferem seguir a placa de uma religião, muitos preferem seguir líderes que não temem a Deus. Esses líderes que estão levando muitas pessoas para a perdição eterna, achando que o homem vai vagar após a morte em outro corpo.
achando que o homem vai para o inferno e vai fazer aquilo que o padre diz, rezar uma missa de sétimo dia, e Deus vai retirar ele lá do inferno. Tudo mentira do diabo. Se atente para a palavra de Deus. Não existe purgatório. Isso é conversa de homens que não temem a Deus, de homens que não têm compromisso com Deus e a sua palavra. Não existe purgatório, não existe reencarnação. Isso é conversa de demônio. Após a morte, a Bíblia nos diz que o homem segue-se a juízo. É verdade. O homem fica no aguardo do juízo de Deus. O homem não vai para um purgatório algum. Isso é conversa de homens que não temem a Deus. Isso é conversa de padres. Se atente para a verdade de Deus. Não fique crendo nas falácias de homens que não pregam a verdade. Não fique crendo nas falácias de Chico Xavier, de Allan Kardec. Após a morte, o homem segue-se a juízo. Pare de crer em doutrinas e demônios. Mas Jesus Cristo é essa porta estreita. Essa porta que eu vos apresento. Essa porta que nós apresentamos nessa tarde. Essa porta tem salvação. Ela tem a salvação de Deus pela sua graça. Pela misericórdia de Deus. Mediante a sua graça. Temos seu Filho Jesus Cristo, que pode libertar o homem da prisão do pecado e livrá-lo da futura ira de Deus, que virá sobre os filhos da desobediência. A porta é estreita. Nessa porta não entra a bagagem dos nossos pecados. Eu tenho que deixar a idolatria. Nessa porta eu tenho que deixar a feitiçaria. Nessa porta eu tenho que deixar a maçonaria. Nessa porta eu tenho que deixar a cachaça. Para eu ver o reino de Deus se abrir diante de mim. Nessa porta não entra bagagem. Só entra pessoas regeneradas, que se arrependem, que decidem abandonar os seus pecados, decidem abandonar uma vida que não glorifica a Deus. Só entra pessoas que decidem dizer não para o mundo, as coisas desse mundo, e se voltar a Deus mediante Jesus Cristo, pela fé. Não entra bagagem, não entra mala de dinheiro desses líderes que dizem espirituais. Não entra bagagem. Não entra. Não entra pastor adúltero. Nessa porta não entra. É por isso que Jesus fala: entrai-vos pela porta estreita. Essa porta é Jesus. É Jesus, o Filho de Deus. Não entra bagagem. Saia das falácias desses líderes que dizem
professar a Deus. Pois o que eles pregam é um evangelho misturado. O que eles pregam é uma porta larga. O que eles pregam é uma salvação que pode tudo. Mas Jesus continua sendo a porta estreita. E temos que se esforçar se quisermos entrar por essa porta. Se quisermos ser salvos, temos que se esforçar. Temos que negar o nosso eu para ter uma vida com Deus. Louvado seja Deus. Versículo 15. Jesus continua ensinando. Cuidado com os falsos profetas. É Jesus ensinando. Jesus dizendo: tenha cuidado com os falsos profetas. Que vem até vós, vestido como ovelhas. Olha só, quem que é os falsos profetas? Os falsos profetas são aqueles que não têm compromisso com a sua alma. Os falsos profetas são aqueles que misturam o evangelho de Deus. Falso profeta são aqueles que omitem textos da Bíblia. Esses são os falsos profetas. E quantos falsos profetas podemos ver hoje no nosso meio? Quantos? Mas Jesus nos diz: tenham cuidado com os falsos profetas, porque eles vão fazer de tudo para chamar a atenção da multidão. Eles vão fazer de tudo para chegar até vós, para tirar dinheiro de vós, para vós sustentar a vida luxuosa deles, porque eles não gostam de trabalhar. Esses são os falsos profetas. Eles não gostam de trabalho. Jesus diz: acautelai-vos dos falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos como ovelhas. Eles não vêm vestidos como lobos. Eles vêm como ovelhas. Eles vêm como pessoas lindas. Mas por dentro, Jesus diz, são lobos devoradores. Louvado seja Deus. Aí Jesus continua: mas interiormente são lobos devoradores. Eles são lobos devoradores. Eles só querem posições, só querem status, só querem atenção. Eles só querem ficar sentados na cadeira de Moisés, só querem se aparecer. Quantos falsos profetas podemos ver hoje no nosso meio? Quantos líderes que não pregam a verdade? Quantos pastores que não pregam a verdade quando deveriam ensinar as pessoas? Louvado seja Deus. Acautelai-vos. Falsos profetas,
Tenham cuidado. Versículo 16. Por seus frutos o conhecereis. Jesus disse que pelos frutos nós o conhecemos. Esses falsos profetas, eles têm seus ministérios terrenos, que nunca foram de Deus, pois os ministérios deles são de pedra. Eles fazem o ministério deles aqui na terra, são de pedra, pois muitos nunca receberam o chamado de Deus, foram chamados pelo homem. Mas Jesus Cristo disse: pelos seus frutos o conhecereis. O que eles produzem são para as suas próprias perdições. Louvado seja Deus. Acautelai-vos. Acautelai-vos desses homens que não temem a Deus, pois se temessem a Deus, pregavam a verdade. Pois se temissem a Deus, zelavam pelas as vossas almas. Louvado seja Deus. Homens colhem uva dos espinheiros, ou figos dos abrolhos. Assim toda árvore boa produz frutos bons, mas a árvore corrompida, a árvore má, produzirá frutos maus, frutos ruins. Não pode a árvore boa dar frutos ruins, nem pode a árvore corrompida dar frutos bons. Toda árvore que não produz frutos bons, corta-se e lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos conhecereis. Jesus está dizendo que em relação aos falsos profetas, esses homens que não temem a Deus, esses homens que pregam o evangelho egocêntrico, o evangelho humanista, baseado nas coisas dessa terra, o evangelho de mistura, o evangelho que eles pregam, tudo pode ao homem. Eles não exigem separação. Eles não exigem pelo evangelho a santificação. Eles não pregam o juízo de Deus. Eles não pregam que o inferno existe. O evangelho deles é bênçãos e mais bênçãos, assim dizendo eles. Mas Jesus diz: acautelai-vos, acautelai-vos desses homens. Aí Jesus diz que pelo o fruto deles o conhecereis. E quantos estão na cegueira espiritual, vendo esses falsos profetas levarem muitas pessoas à perdição eterna, e estão adorando homens. Mas Jesus Cristo nos adverte, Jesus Cristo nos alerta, nos exorta para termos cuidado. Temos cuidado. Pelos seus frutos o conhecereis. O ministério deles é de pedra. A igreja deles é de pedra. Não é espiritual. Pois o que eles fazem é para homens, não é para o reino de Deus. Acautelai-vos desses homens que não temem a Deus. Breve Jesus Cristo virá. E o que você tem feito
O que nós temos feito com o tempo que Deus nos deu? Quem você está glorificando através da sua vida? Quem? É Jesus Cristo? Ou é o diabo? Jesus Cristo, Ele nos oferece vida. Vida com Deus. Vida espiritual com Deus. Mas esses homens que pregam o evangelho misturado, esses homens que pregam o evangelho corrompido, só nos oferece perdição. Louvado seja Deus. Versículo 21. Jesus vai dizer: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Nem todo que me diz Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. A quem? Ou de quem você está fazendo a vontade no dia de hoje nessa terra? Está fazendo a vontade de Deus? Ou está fazendo a vontade do seu líder? Que diz tudo diferente. Está fazendo a vontade de Deus que está no céu? Ou está fazendo a vontade do diabo? Pois quem está em Cristo, nova criatura é. Tem um novo nascimento. Nasce da água e do Espírito. Tem o Espírito Santo na sua vida. A quem vós está servindo? A Jesus Cristo? Está servindo a Jesus Cristo? Ou está servindo a homens? Ou está servindo a líder? A quem? É melhor agradar a Deus ou agradar a homens? É melhor ficar de bem com Deus ou ficar de bem com o mundo? A quem? Somente em Jesus Cristo o homem pode receber salvação eterna. Mas Jesus continua: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos no teu nome? Em teu nome não expulsamos os demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes declararei, naquele dia, no dia que muitos terão que prestar conta diante de Deus, é Jesus dizendo, Jesus virá lá para muitos e dirá: eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós, trabalhadores da iniquidade. Olha só o que Jesus está nos alertando, o que Jesus está nos ensinando, que muitos chegarão até Ele naquele dia
dirá: Senhor, Senhor, eu fiz tudo o que a religião disse, eu fiz tudo o que o meu líder disse, eu preguei, eu louvei aos domingos, eu cantei, eu também profetizei, mas fizeram, mas não estavam no Senhor Jesus. Se não estivermos no Senhor Jesus, estamos no diabo. Essa é a verdade. Quem vem até Jesus tem transformação de vida. Quem vem até Jesus se torna nova criatura. Passa de criatura para filho por adoção mediante Jesus Cristo. Se torna um filho de Deus, diz a palavra de Deus. Não podemos ficar no engano religioso. Somente a salvação no nome de Jesus. Só em Jesus Cristo. Em ninguém mais achamos salvação. Fora de Jesus Cristo é perdição eterna. Jesus Cristo é a porta de salvação que a todos que creem em seu nome e chegam a Ele até essa porta pela fé será salvo. Jesus Cristo diz: todos aqueles que chegam a mim, de maneira nenhuma eu os lançarei fora. Mas não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Podemos chegar até Jesus, mas não podemos ficar da mesma maneira que estamos. Pois Jesus Cristo, a própria palavra de Deus, ela é transformadora. Ela transforma o homem de dentro para fora, não de fora para dentro. E não o evangelho desses falsos profetas, ao qual Jesus diz: por fora parecem ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. A Bíblia explica a própria Bíblia. Jesus Cristo, o Filho de Deus, somente através dele o homem pode ser salvo. Somente através de Jesus. Não é através de homens. Não é através de Maria. Não há salvação através de Maria. Ninguém pode chegar até Deus por meio de Maria, nem por meio de homem algum. Pois Deus deixou Jesus Cristo, seu Filho, como o único mediador entre Deus e os homens da terra. Não é por meio da religião. Religião nenhuma salva. Ser evangélico não salva ninguém. Eu dizer, eu sou evangélico não salva ninguém. Você tem que ser Jesus Cristo. Negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e siga-me. Assim como disse Jesus, o homem tem que negar o seu eu. O homem tem que negar as suas vontades, as suas vaidades.
para ter uma vida com Deus, para devidamente poder andar com Deus, tem que abandonar o pecado, tem que abandonar a cachaça, tem que abandonar o adultério, tem que abandonar a amante, tem que abandonar a apostasia, tem que abandonar a idolatria, tem que abandonar a jogatina, o futebol, a novela, para ter uma vida com Deus. Tem que ter separação do mundo, das coisas que são do mundo, das coisas que o mundo oferece, que o próprio Satanás oferece para as pessoas, para andar com Deus, para andar com Jesus, para andar com o Espírito Santo. Louvado seja Deus, pois Deus disse: sem santificação ninguém verá Deus, sem a separação do mundo ninguém verá Deus. Mas louvado seja Deus pela essa graça que ainda está no nosso meio, que é Jesus Cristo, seu Filho ressurreto. Temos a oportunidade de se arrepender e se converter dos maus caminhos, ficar livres da prisão do pecado e ter salvação, viver o reino de Deus dentro de nós. Somente assim poderemos ver o reino de Deus, porque o reino de Deus não é com aparência, não é que nem fazem os falsos profetas, construem edifícios. Esse é o reino de Deus. Não, não. O reino de Deus não vem até nós em aparência. Louvado seja Deus. Mas pelas coisas espirituais, ao qual Jesus nos relata. Louvado seja Deus. É necessário nascer de novo. Nascer da água e do Espírito. Pois a carne gera morte. A carne é derivada do pecado. Precisamos se converter, ter um novo nascimento. Assim como Jesus disse a Nicodemos: Nicodemos, é necessário você nascer de novo, senão não tem como ver o reino de Deus. E quantos Nicodemos temos hoje no nosso meio? Quantos Nicodemos? Vários Nicodemos. Muitas vezes vemos esses Nicodemos dizendo: eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Maria, eu sou de Chico Xavier, eu sou de Buda, eu sou de Maomé. Quando na verdade todos precisam nascer de novo. Precisam nascer de Jesus Cristo, Filho de Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus por essa oportunidade. Deus me concede. Jesus Cristo é o caminho. Jesus Cristo é a vida. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque aí eu não vou em igreja, tá ligado? E eu sou Ele é o caminho. escolhido, fui batizado. O caminho não é uma religião. E às vezes quando eu vejo O caminho não é religião umas pessoas que muitos a professam. palavra, entendeu? Daí eu pego, dou uma atenção. Jesus Cristo é a verdade. Porque Jesus Cristo é a verdade de Deus. Jesus Cristo é o próprio Deus revelado na sua pessoa. no meu coração, tá ligado? Eu tô, não, Jesus Cristo é a não, eu vida. tô. Aqui, sabe o que eu sou batizado Jesus pelo Cristo Espírito tem Santo, mas vida. não vou em igreja. Jesus Cristo é a vida espiritual com Deus. Daí foi Todos que o que pai chegam a tá Ele passando e a eles arrependidos, se submetem, Não, têm vida espiritual com Deus. Presta atenção, porque vai que o pai quer passar uma mensagem. Jesus Cristo é o caminho, Eu sou escolhido. é a verdade.
também a vida. Ninguém vai ao Pai, que é Deus, senão por Ele. Ele é o caminho de salvação. Ele é o caminho que, dado pela graça de Deus, que temos a oportunidade de se arrepender, se converter dos maus caminhos, ter os nossos pecados perdoados por Deus, sermos salvos. Quem mais pode trazer libertação para a alma do homem, além de Jesus Cristo? Quem? Ninguém. Quem mais pode dar salvação pela graça de Deus em Jesus Cristo, além do Filho? Ninguém. Em Jesus Cristo nós temos vida espiritual com Deus. Em Jesus Cristo temos o governo do Espírito Santo de Deus. Através de Jesus Cristo, o homem se volta para Deus em paz, porque Ele é a paz. Ele é o príncipe da paz. Em Jesus Cristo o homem tem paz com Deus. Por mais que alguém possa dizer que tem paz, até entendemos o momento de paz que o homem possa passar nessa terra. Mas a verdadeira paz que justifica o homem diante de Deus, a verdadeira paz que o homem consegue progredir em união junto de Deus, só através de Jesus. Fora de Jesus não temos paz com Deus, porque estamos debaixo do pecado. E o pecado gera morte espiritual. Por isso que Deus se manifestou mediante a sua graça, dando o seu Filho para morrer na cruz. Em Jesus Cristo temos essa rica oportunidade de sermos livres da prisão do pecado, de sermos livres da futura condenação divina que virá sobre os filhos da desobediência. Louvado seja Deus.